SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Com o tema Comunicação, Nutrição e Fertilidade, este é o episódio 28 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa, de saúde, ciência e educação. Neste episódio, a nossa convidada é a nutricionista Inari Ciccone, mestre pela Faculdade de Medicina da USP, com dissertação que abordou uma linha de pesquisa em nutrição e saúde sexual e reprodutiva. As evidências científicas de vários trabalhos, de vários pesquisadores, apontam que, por exemplo, há um risco 78% maior de infertilidade em mulheres saudáveis que consomem grande quantidade de carboidratos em sua dieta e que o risco é 47% maior de infertilidade ovulatória entre as mulheres que consomem refrigerantes com cafeína. Como fator protetor, um outro trabalho mostra que há o risco 50% menor de infertilidade ovulatória entre as mulheres que consomem mais proteína vegetal. Outro estudo aponta que o consumo de refrigerante impacta na função testicular de homens jovens. Já um amplo estudo de revisão destaca que fatores do estilo de vida, como a má alimentação, contribuem para a redução média de 1,6% da contagem espermática ao ano. Mostra também que a infertilidade masculina tem diferentes causas, sobre as quais falaremos com a nossa convidada. Você pode conferir no texto descritivo deste episódio todas as referências dos estudos aqui mencionados. Aproveite para compartilhar a sua opinião e sugerir temas para os próximos episódios do SensoCast. Inari, muito obrigado por sua participação aqui no episódio 28 do SensoCast. Inari, o que levou você a estudar esse processo pelo qual a alimentação interfere na fertilidade tanto da mulher quanto do homem? Mais uma vez, muito obrigado. Oi, Moura. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim poder contribuir. E é bem interessante essa pergunta, porque eu meio que fui escolhida nessa área. Eu voltei de um intercâmbio e comecei a trabalhar numa clínica de andrologia. E eu não entendia muito bem sobre isso. Só que eu tinha outro trabalho como consultora científica, que era um trabalho muito bom. E eu tinha tempo para atender, que eu gostava muito. Então, eu usava ele como um segundo trabalho. Mas, com algumas circunstâncias, eu acabei saindo desse outro trabalho de consultora e esse me tornou o principal trabalho. E eu atuava com casais inférteis, com homens portadores de varicocele, de infertilidade, de hipogonadismo, de um grande urologista aqui de São Paulo. E ele era professor da USP. Então, como eu atendia um público muito alto nível socioeconômico, de escolaridade, eu achei muito interessante o tema e fui me aperfeiçoando. Então, por necessidade mesmo e por interesse. E eu via que ali era uma janela de oportunidade muito grande para a gente promover a saúde da próxima geração. Como eu estudo há muitos anos o efeito de obesidade, doenças crônicas e como tratar através de uma educação nutricional, eu percebi que esse momento da vida é o momento que as pessoas estão mais engajadas em cuidar mais do estilo de vida, pensando no propósito de ter um filho saudável. E aí eu achei isso demais, porque aí eu consigo fazer duas coisas, né? Algo muito interessante, diferente, que as pessoas se interessam muito, e algo que eu também consigo impactar a próxima geração. Assim que eu consegui me aperfeiçoar nisso. E hoje eu sou muito realizada nessa área, porque eu acho muito incrível como que a alimentação pode impactar na qualidade do espermatozoide ou do óvulo, até em mulheres com idade mais avançada, a gente consegue ter resultados muito impressionantes. Mas, no geral, quais são as principais causas e o que a ciência diz hoje sobre a influência da alimentação na questão da fertilidade? Bom, em questão de ciência, a gente ainda está caminhando nessas evidências. Então, é uma área muito nova na nutrição, que a gente tem evidências que estão sendo construídas, mas ainda elas não são tão bem definidas, vamos dizer assim. A gente ainda não tem um guidelines que norteia toda a conduta nutricional.
Isso faz com que o trabalho fique um pouco mais desafiador. Mas, em geral, os estudos, principalmente observacionais ou populacionais, mostram que a relação do maior consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados, e principalmente carboidratos refinados, estão afetando também o sistema reprodutor no homem e na mulher. Existe a interferência do efeito de compostos ambientais xenobióticos que estão presentes nesses alimentos e também nos poluentes e no ambiente, e isso vai afetando negativamente os parâmetros de fertilidade e hormonais. Então, fatores como o hipogonadismo, né, a redução da produção de testosterona, ou a alteração da sinergia entre a insulina e os hormônios sexuais na mulher. Então, a síndrome do ovário policístico, por exemplo, está muito relacionada com esses fatores. O contexto de alimentação que nós temos hoje, né, dessa alimentação, né, dessa era moderna que estamos vivendo, né, de tudo muito industrializado, ela foi se transformando, né, para esse sentido ao longo da história, né? Queria que você contextualizasse, porque eu acompanhei uma aula sua em que você conta desde a pré-história como que o ser humano interage com a produção e com a forma como ele se alimenta. Como que isso se transformou ao longo do tempo e a correlação disso com a fertilidade? Sim, isso é bem interessante a gente ver a nossa história, né? Como que eram os nossos ancestrais. Então, os homens da caverna, né, muitos anos atrás, eram homens primatas que caçavam, coletavam e consumiam. Então, os alimentos, eles eram íntegros. Com o avanço, principalmente tecnológico, a gente teve aí mudança na nossa cadeia produtiva. Então, veio primeiro a parte agrícola, que aí passou a consumir mais cereais e alimentos mais ricos em carboidratos e reduziu também o nível de atividade física. Então, acho que são 2 fatores que impactam muito nisso. Que a gente tem que pensar que o alimento é o combustível e o corpo é o motor. O motor não, né? É o movimento. O corpo ele tem necessidades fisiológicas, que vai não só a alimentação, mas ele tem necessidade de se movimentar. A atividade física é um ponto importante. Nessa transição, a gente teve uma mudança muito importante, onde cada vez mais a atividade foi diminuindo e a alimentação passou a ser cada vez menos natural. Ela foi ficando cada vez mais artificial. Então, muitos componentes sintéticos que são desenvolvidos, eles entram no organismo e o corpo ele não reconhece. Então, isso está relacionado com uma série de doenças. E o sistema reprodutor, ele também vai ter um impacto negativo com essa exposição desses componentes. Então, o que é interessante? Às vezes é interessante a gente lembrar como a gente fazia antigamente, né? Com a nossa avó. A nossa avó, a gente chegava em casa, tinha arroz, feijão, uma proteína e bastante legumes e vegetais. E abria o pote de sorvete, era feijão. Então, vó, não tem sorvete? É só no final de semana. Então, é sempre bem interessante ver como a piora da fertilidade ela vem aumentando, principalmente nos grandes países que têm uma alimentação mais industrializada, mais processada. E a falta do consumo de alimentos que realmente sejam mais nutritivos, que toda essa cadeia produtiva mudou. Então, por exemplo, o cultivo de monocultura é um cultivo que diminui o valor nutricional do alimento. É importante ter uma diversidade para o solo para que esses nutrientes eles estejam presentes. E toda essa mudança ela foi porque o país hoje é muito populoso e a industrialização ela trouxe muita coisa boa. Então, a gente só precisa alinhar como é feito, né, a cadeia produtiva e como é consumido. Porque também perdeu muito aquela cultura da comida, né, da família, de sentar na mesa, de cozinhar. A falta do cozinhar hoje faz muita diferença. Porque as pessoas não sabem mais como se alimentar de uma forma equilibrada. Porque não precisa ser o tudo ou nada. Né? Eu não preciso deixar totalmente de comer alimento industrializado. Mas eu posso usar alimentos que são industrializados e respeitaram nessa cadeia produtiva esse valor nutricional. São alimentos que vão me gerar nutriente.
porque o alimento ele é fonte de nutriente. E a falta desses nutrientes ao longo dos anos foi impactando negativamente a fertilidade, principalmente no homem, que produz o espermatozoide pela espermatogênese num ciclo de 70 a 90 dias, e a mulher que já nasceu com as células, esse ambiente ovariano, esse sistema reprodutor, ele tem um impacto negativo com esses hábitos, essa exposição a esses componentes. E na saúde em geral de homens e mulheres há muitos riscos, né? Quando você tem essa dieta muito baseada dessa rotina de home office ou então de trabalhar em escritório, né? De muito self-service, delivery, alimentos industrializados. Eu acredito que toda a cadeia produtiva, porque a cadeia produtiva hoje no mundo moderno, ela é voltada para te dar prazer, né? Você vai no restaurante, você quer comer alguma coisa gostosa. E aí você deixa de lado o aspecto nutricional. Poxa, por que eu tô trabalhando, eu tenho um monte de reunião no dia, eu vou no restaurante comer arroz com parmegiana? Isso é um alimento que vai me dar energia ou vai me tirar energia para eu fazer todas as refeições, as reuniões que eu tenho no dia? E se eu tô no home office, eu tô mais sentado, né? Eu não tô andando, eu não caminhei para ir até o carro ou para pegar um transporte. Eu gastei menos energia. Então, se eu tô no home office, eu tenho o privilégio de comer os alimentos que estão na minha casa. Só que eu preciso organizar essa logística, que é aí que eu acho que é a grande questão. As pessoas foram perdendo o valor da educação nutricional, onde o cozinhar, ir no mercado, fazer a feira, cultivar os alimentos em casa passou a se tornar algo terceirizado. E as pessoas que estão preparando estão pensando em vender mais por coisas palatáveis. E aí causou um desequilíbrio. As pessoas pensam em comer pelo que é gostoso, em necessidades emocionais, e o nutricional foi ficando de lado. Então, todos os dias a gente cultiva hábitos. Esses hábitos vão gerar o nosso futuro de saúde. Se o corpo está falando, olha, você está com alteração desse hormônio, você está com uma alteração na sua imunidade, você está com uma alteração na sua energia, é porque você está errando como você vem cultivando os hábitos de cuidado com o seu corpo. Então, colocar a alimentação como uma forma de cuidar do corpo é uma forma muito importante de você trabalhar esse mindset. Que na hora que você vai escolher o que você vai comer, seja se você for cozinhar, porque o home office muitas vezes também te possibilita fazer uma comida mais caseira, né? Eu tenho pacientes que fazem almoço fazendo reunião, então isso é muito bom, né, do sistema. Mas, por outro lado, você pode tender a terceirizar demais a sua cadeia de produção de alimentar. E aí você pede no aplicativo, você come enquanto você está trabalhando, você pensa na hora, você vê o que você acha mais atrativo e não necessariamente o que você precisa. E isso vai fazendo com que você tenha um dia subnutrido. E muitas vezes esses alimentos são mais energéticos, porque eles têm mais aditivos, têm mais gordura. Tudo é feito na manteiga, né? Porque o cozinheiro acha que fica mais gostoso. E, naturalmente, você vai deixando de ingerir nutrientes e compostos bioativos que atuam como antioxidante. Que, né, mais na frente eu vou falar um pouco sobre como isso acontece, mas isso é muito importante a gente entender que a alimentação tem que ser diversificada. Porque além de carboidrato, proteína, gordura, a gente tem várias necessidades de compostos bioativos que atuam na sinergia do nosso organismo. Então, eles são detalhes assim que fazem bastante diferença pensando em formar uma célula complexa como o espermatozoide, por exemplo. Na sua visão de nutricionista, mas que não só produz informação, por exemplo, nos seus perfis, né, tanto pessoal como perfil mais corporativo, mas leitora de informação, né, leitora do jornalismo da área. Na sua visão, o que poderíamos, nós comunicadores, jornalistas de saúde, jornalistas em geral, melhorar nessa cobertura? O que poderíamos trazer de melhores informações com relação a esse tema para que seja um elemento a mais transformador, para que as pessoas mudem esses hábitos alimentares e que passem a consumir mais alimentos in natura? Olha, Moura, eu acho imprescindível ter um papel, né, responsável de quem está comunicando informação, que nem vocês,
e a ter uma integração com a ciência de quem está estudando. E muitas vezes, o que eu vejo hoje não é só na comunicação, né, na reportagem, é que muitas informações são direcionadas para a parte comercial. Então, vamos falar o que vende mais, principalmente com mídia social, e isso inclusive os profissionais de saúde. Porque eles estão lá tentando se vender muitas vezes numa mídia social para atrair mais pacientes, e muitas vezes eles fazem informações um pouco confusas. E aí tá todo mundo toda hora se informando, né? Porque hoje a gente sofre pelo excesso de informação e ninguém tá de fato assimilando o que tem, aquilo é bom ou não. Então, pensando nesse papel, seria muito primordial se as mídias comunicassem formas fáceis de você se alimentar saudável. Eu acho incrível aqueles Instagrams de receita que falam, olha, essa receita é com 3 ingredientes. Você vai gastar banana, aveia e cacau. E aí você faz um cookie, você faz várias coisas diferentes e muito fácil. Porque hoje as pessoas carecem disso, de saber como usar esses alimentos. E antigamente isso era muito básico, porque a gente tinha a nossa avó que ia lá fazia, ou a nossa mãe. E esse papel hoje mudou muito. Então a sociedade mudou e ela não se estruturou com essa responsabilidade de quem vai educar nutricionalmente as pessoas. E isso se perdeu porque o delivery não faz esse papel. E aí, naturalmente, a gente tem que usar os nossos meios de tanto comunicação e de propagar informação que impacta a cultura, para que a gente propague uma cultura responsável, onde o se alimentar faz parte de cuidar da saúde. E aí, naturalmente, a gente usar soluções, que existem muitas também, e informações muito importantes nos estudos científicos, que também fazem, tem uma comunidade imensa científica se dedicando para ter essas informações, de forma que as pessoas recebam isso e elas entendam, de uma forma acessível. E que isso vá moldando uma cultura alimentar mais saudável, que é que a gente precisa de uma forma muito urgente hoje. Na abertura deste episódio, Nari, eu trouxe um resumo de alguns estudos que eu pensei de uma aula sua, né? Você trouxe as referências em vários slides de uma aula que você deu, né? Num evento organizado em junho, um evento que em junho é um mês, né, de conscientização sobre fertilidade, né? Um evento da Genomics Brasil, da Vitrolife. E aí você trouxe esses estudos com várias referências e era um evento voltado para embriologistas, para ginecologistas, enfim, profissionais de diferentes especialidades relacionadas ao tema saúde reprodutiva, medicina reprodutiva. As pessoas estão da área, né, tanto médicos como especialidades de saúde, estão mais abertas a entender cada vez mais a importância do papel da nutricionista? Com certeza. Eu atuo nessa área há 10 anos. E ao longo desses 10 anos, hoje eu vejo que é o melhor momento de trabalhar com essa parte. Porque hoje as pessoas sabem sobre isso. Os médicos, se eles não colocam a nutrição junto, o tratamento às vezes não dá certo. Eu recebo muitos pacientes que já fizeram vários tratamentos de reprodução assistida, que quando a gente muda a alimentação, o tratamento dá certo. O desfecho, ele muda tanto que às vezes eles conseguem ter uma gestação natural. Principalmente quando o homem está envolvido nisso. Que aí eu falo muito sobre a mudança de cultura. O que norteia uma cultura numa sociedade é quando os experts, né, quem tem acesso à informação, de fato ao conhecimento, consegue traduzir esse conhecimento onde as pessoas recebam informações e aplicam no seu dia a dia. E isso norteia também as políticas públicas e toda a sociedade se organiza baseado nisso. Quando a gente consegue direcionar a informação mais profunda de um estudo, né, científico, longitudinal, randomizado, de alta evidência, um estudo de coorte, uma meta-análise, e a gente consegue fazer com que os profissionais pegam o valor dessa informação e ele possa aplicar isso no tratamento de uma pessoa que está vivendo a infertilidade, que é um drama enorme na vida de uma pessoa, de um casal. Ou da própria pessoa que já se preocupa em ter uma gestação saudável. E ela consegue ter acesso a essa informação. Poxa, me alimentar
de uma forma saudável, com alimentos que tenham ação anti-inflamatória, que tenham ricos ali em compostos bioativos, antioxidantes, muda totalmente o desfecho desse meu propósito. Então aí, naturalmente, a gente já consegue fazer com que isso se expanda. Isso tem acontecido. Então, na semana que vem, por exemplo, eu vou estar palestrando no Congresso da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, e hoje tem um simpósio de nutrição que vai ter 3 dias de programação. Isso, há 5 anos atrás, a nutrição era quase inexistente. Então, é um espaço que ele está crescendo, ele precisa crescer, e eu almejo que daqui a 5 anos seja algo indispensável. Eu quero me engravidar, poxa, eu já tenho que cuidar dos meus óvulos, eu já tenho que cuidar da minha forma de produzir espermatozoide, e eu já sei que a minha alimentação faz parte disso. Já seja algo até uma assistência primária, vamos dizer assim, né? E que as pessoas que vão buscar o tratamento de reprodução assistida já vão mais preparadas, porque a célula, ela tem um impacto muito grande com a nutrição. Toda célula precisa de nutriente, e quando essa célula vai muito mais nutrida para esse tratamento, o desfecho é muito melhor, para o casal e para o bebê, com certeza. E, Nari, eu vou perguntar para você mais adiante sobre a relação da alimentação com esperma e reserva ovariana. Mas antes eu queria fazer uma pergunta relacionada ao conhecimento da população sobre o tema. As pessoas sabem que o tema fertilidade ele afeta tanto homens quanto mulheres, ou isso ainda é um peso que a sociedade joga só sobre as costas das mulheres ainda? Isso é uma verdade, né? Que a infertilidade é um peso enorme para a mulher, porque muitas vezes, antigamente, a mulher tinha o papel principal de ser, né, procriadora. Isso, graças a Deus, vem mudando muito. O impacto do homem tem acontecido um movimento, tem muitos médicos trabalhando para isso, mas ainda é muito pequeno. Eu sou uma das poucas nutricionistas que faz esse trabalho na andrologia, e andrologista no Brasil tem 200. Então, ainda é muito, muito pequeno a disseminação dessas informações, pensando no impacto, né, que a gente, né, você falou sobre o estudo global de uma epidemiologista muito famosa nos Estados Unidos, que estuda isso desde 1970. E a redução da concentração espermática tem acontecido de uma forma acelerada. E isso pode caminhar para um colapso na reprodução, né, na espécie. E como a alimentação tem um papel crucial nisso, é urgente que a gente possa divulgar o quanto escolher um refrigerante ou uma água com gás com limão espremido faz muita diferença na qualidade desses espermatozoides, ou desses óvulos que estão ali e que precisam ser nutridos. E com certeza ainda é uma área assim, muito desconhecida. Poucas pessoas, quando eu falo sobre isso, com amigos, com familiares, eles sempre me olham com aquela cara de interrogação. Mas a alimentação tem relação com isso? Eu não sabia que a minha alimentação tem relação com o meu espermatozoide. Pois tem. E quanto mais profissionais se interessarem em estudar, em pesquisar, em fazer, né, pós-graduação, realmente se aprofundar nesse tema, mestrado, doutorado, mais a gente consegue impactar de uma forma mais ampla. Porque pelos profissionais é quando a gente consegue aumentar o impacto mais rápido. Mas pelas pessoas também, delas se conscientizarem que a alimentação está muito relacionada com a forma de viver. E se elas querem ter um filho saudável, elas precisam começar a pensar como elas alimentariam esse filho se elas já tivessem ele. Se as células, né, o óvulo, o espermatozoide vai gerar um bebê, como é que você vem alimentando o seu futuro filho? Eu quero ter filho, eu tô com 36 anos. Todo dia eu já penso que eu tenho que ter ácido fólico, que eu tenho que ter componentes ali na minha alimentação, meu ferro tem que estar em dia, porque quando eu decidir fazer isso, eu vou estar preparada. Independente da minha idade, óbvio que, né, o peso da idade é um ponto muito importante, mas independente de quando você vai fazer isso, é muito importante que se você tem esse sonho, né, de ter um filho,
você já começa a pensar em cultivar hábitos para que a sua família possa receber esses hábitos. E por falar nesses hábitos, são muitos os relacionados com fertilidade, né? A gente está falando muito de alimentação, mas é multifatorial. Então, quando eu já perguntei para você sobre o papel do jornalismo em comunicação, mas o que não falta é mensagem-chave para ser levada, né? São muitos hábitos, porque todos os dias, né, 24 horas do dia, o que a gente faz de forma habitual impacta no nosso corpo. Então, se uma pessoa tem o hábito de tomar café porque ele está cansado, e ele toma 5 cafés por dia porque ele acha que ele não dormiu direito, e isso inconscientemente faz com que ele aumente a ingestão de café. E isso vai aumentar na cafeína. Mas às vezes ele estava precisando se hidratar melhor, ou tirar aquela tela que ele fica assistindo à noite. Ou, à noite, fazer um pouco mais de exercício respiratório, respirar melhor, para que ele possa ter um sono mais profundo. Isso é hábito, porque tem gente que cultiva, né, a ansiedade de uma forma habitual. Uma pessoa que não tem paciência, não desenvolveu paciência, ela pode cultivar hábitos ansiosos. O que é um hábito ansioso? Ela viu que o carro não está andando da frente, ela já buzina. Ela não espera o tempo natural que as coisas, porque ela se habituou a querer tudo no imediato. Então, ela não desenvolveu paciência. E isso vai sendo habitual, né? Você faz isso como se fosse normal. E aí, quando você vê que você cultiva hábitos todos os dias, é um conjunto de fatores que vai impactar na sua fertilidade. Não tem um alimento. Eu fiz um grupo de apoio com a psicóloga da clínica essa semana. E eu vi que às vezes, né, uma pessoa ali ficou até chateada de falar, poxa, eu queria saber o que eu não... É proibido. E eu falo sempre que não é que existem coisas proibidas. Existem coisas que são muito ruins para o corpo. Refrigerante é um deles. Porque a gente tem evidência, né, com uma amostra muito grande, que mostra um resultado muito significativo nessa parte. Então, obviamente, isso é muito ruim. Mas eu também sei que um alimento específico não faz a fertilidade melhorar. É um conjunto deles. E eu tenho muitos casos de homens que já chegam no consultório. Olha, eu já fui nutricionista, eu tenho uma lista de suplemento aqui que eu tô tomando. O médico passou isso e tal, não sei o que, eu tô fazendo isso. E qual foi o desfecho? Então, não melhorou. Por que não melhorou? Mas eu não como legumes e vegetais, eu tenho um paladar seletivo e eu como isso todos os dias. Então, lembra dos compostos bioativos, lembra dos antioxidantes, lembra dos nutrientes, os micronutrientes que a espermatogênese precisa para acontecer? Eles estão presentes nesses alimentos que deixam de ser consumidos. Por outro lado, se você come esses alimentos e você tem outros hábitos que são obesogênicos, como a gente chama, o que é um hábito obesogênico? Uma pessoa que é ansiosa e muitas vezes ela não espera, né, o tempo certo, sei lá, de alguém fazer um projeto, dela receber uma ligação. E isso é um gatilho para que ela vá buscar açúcar. E aí ela come bala. Então toda hora ela tá com bala. Ela fica lá com bala, chiclete. E aí, quando ela vai se hidratar, ela usa uma bebida industrializada. Não gosto de água, então vou tomar aqui um chá gelado. E aí, quando ela vê, ela tá o tempo todo fazendo estímulo para liberar insulina, colocando corante, colocando adoçante químico, colocando compostos que vão estar piorando a sinergia do organismo. É interessante lembrar que os hormônios, eles são como se fosse uma orquestra sinfônica. E às vezes, quando você vê que os instrumentos eles estão enferrujados, o músico pode ser assim, o Elton John. Mas coloca um instrumento enferrujado ali, ele não vai ficar daquele jeito harmônico, gostoso, né? Aquela coisa impressionante. Vai ficar uma coisa que fica bonito, assim, né? Mas assim, não é aquele impacto. Então, esses componentes que estão presentes nesses alimentos que eu citei, eles vão sujando o organismo. E aí, os hormônios sexuais, quando vai fazer ação, tem muita insulina. E aí, ele não faz toda a ação, ele não é produzido de uma forma integral. Ele vai fazer metade. E aí, essa metade que ele faz pode impactar um outro, porque eles são muito regulados. Quando um aumenta, o outro cai.
E isso vai naturalmente impactando na maturação do óvulo, que está acontecendo ao longo do mês, ou na formação do espermatozoide. Então, quando a gente fala de hábitos, né, estilos de vida e fertilidade, eu ficaria até amanhã te falando quantos que a gente tem que impactam. De uma forma simples, eu sempre falo para a gente voltar um pouco. Vamos voltar na nossa avó. Quantos filhos nossos avós tinham, lembra? Era muito comum, né? Eles terem 5, 6, 7, 8 filhos. E hoje em dia, você vê que isso já é algo muito mais difícil. E lembrar que receber uma nova vida é muito multifatorial, né? Além das questões físicas, a gente também tem as questões espirituais. E isso a gente também não pode ignorar. Por quê? Porque eu faço um trabalho voluntário com gestantes carentes, onde as mulheres de comunidade, né, têm ali condições de estilo de vida muito ruins, comem alimentos industrializados e está no 5º filho. E eu tenho pacientes que são assim, com nível socioeconômico super alto, que têm todos os recursos e está na 5ª FIV. Isso é complexo. Não dá para falar que, olha, faz isso que vai dar certo. Ou, olha, assim, a alimentação vai salvar e vai resolver isso. Não, a gente tem que pegar os fatores que são controláveis, que a gente sabe, que a gente tem evidência, que a gente consegue entender o que isso, né, pode estar influenciando, de uma forma que a gente, juntando esses fatores, a pessoa conseguiu fazer, aquilo também vai fazer bem para os outros sistemas do organismo. Então, naturalmente, a pessoa vai se sentir melhor, vai melhorar a energia, a disposição, os hormônios vão ficar mais sinérgicos, isso vai melhorar a libido, isso vai melhorar a relação do casal, porque os dois estão cuidando da alimentação. Isso eu vejo que é uma oportunidade imensa que isso traz, porque o homem se envolve e aí eles fazem um trabalho em equipe. E aí, naturalmente, a gente consegue ter um melhor desfecho nesse tratamento. Ou no preparo para vir um bebê saudável. Sim. Você trouxe essa questão do alimento único e como essa informação sobre um papel desses alimentos funcionais, vamos dizer assim, né? Como essa informação chega por meio da mídia, do jornalismo, até de quem vê estudos, assim, mas não sabe fazer. Quando você pega um estudo, você também não pode generalizar, né, esses resultados, né? Por exemplo, se fala do papel, por exemplo, do licopeno que se encontra em tomate, por exemplo, né? Dos flavonoides ou beta-caroteno que tem na cenoura, né? Mas assim, e que eles oferecem uma proteção dentro de N fatores que protegem para determinados tipos de câncer. Mas não significa se entupir de tomate, se entupir de cenoura, se entupir de um alimento único, né? Isso vale também para o que estamos falando aqui, né? Com certeza, né? Porque se o Blood Mary, ele prevenisse câncer, o álcool, o efeito do álcool ali junto, ou de a gente ter outros componentes que vão formar estresse oxidativo, e que naturalmente esse conjunto da ópera faz toda a diferença. O que eu quero dizer é que não adianta a pessoa se encher desses alimentos que têm carotenoides, antioxidantes e continuar com outros hábitos que geram estresse oxidativo, como fumar, como tomar excesso de álcool, como cultivar reações estressantes. A gente não controla o mundo, a gente não controla o nosso chefe, a gente não controla as outras reações, as circunstâncias que podem deixar a gente estressado, mas a gente controla a nossa reação a elas. Nada é tão ruim que não possa ter um lado bom. E isso também eu vejo que é algo que as pessoas carecem muito hoje em dia, de lidar com o estresse. O estresse deve ser gerenciado. E o estresse gera estresse oxidativo na célula. E o antioxidante vai proteger essa célula. Ele vai poder neutralizar esses radicais livres que ficam soltos no organismo, danificando a célula. Mas se a pessoa todo dia, na hora que ela acorda, ela já fica estressada porque ela tem os relatórios para fazer e ela não aceita que aquilo faz parte do dia a dia dela, ela vai já cultivar reações estressantes que aumentam a cortisol na hora que ela acorda. Isso todos os dias. E aí não há licopeno, né, que resolva, mas ela pode simplesmente olhar e falar, nossa, meu trabalho realmente tem que fazer muito relatório. Que resolva, eu posso pôr uma música enquanto eu tô fazendo relatório, porque o home office ajuda. Eu posso fazer, sei lá, uma meditação de manhã que vai me deixar mais concentrado. Eu posso consumir alimentos que me ajudam na concentração. Eu posso colocar eles de manhã
e fazer um boost ali, vamos colocar um pouco de cacau com maca peruana, com banana, com um pouco de mel e um pouco de, deixa eu pensar, de morango. Fica uma vitamina gostosa e é algo que pode ajudar para a concentração. E aí a pessoa fala, poxa, eu tenho um dia que eu tenho muito relatório para fazer, então eu vou cuidar da minha nutrição, vou cuidar da minha saúde mental para eu fazer isso bem. Assim eu não vou ficar fazendo isso longas horas, eu não tenho retrabalho. Naturalmente ela termina o dia o quê? Mais feliz, mais realizada que ela cumpriu com aquilo. E aí ela começa a ter satisfação pelo trabalho. Poxa, que legal, o relatório que eu fiz, o CEO leu, aí ele usou a informação naquela negociação e eu contribuí para isso. E aí, naturalmente, o estresse, ele é o quê? Gerenciado. Sim, não, com certeza. E quando se fala em prevenção ou fator de risco, né, é como se você colocasse em cada lado da balança, né? Também daquelas balanças de mercearias antigas, né, que você ficava pesando os dois lados ali. Se você coloca fator de risco e protetor, o que é mais importante hoje, ou seja, estou falando de estilo de vida, para, primeiro, a saúde, a fertilidade masculina, qualidade espermática, enfim, e da mulher também, da famosa questão da preocupação com a reserva ovariana? Eu acredito que, assim, a alimentação tem que ser colorida. Isso não é papo de nutricionista, isso é ciência. Recentemente, no último congresso de nutrição que eu fui, eu conheci uma palestrante internacional, Diana, que ela fala assim de uma forma muito, muito, né, científica, o papel de ter esses polifenóis, antioxidantes, o beta-caroteno, cada componente que está presente na cor do arco-íris. Eu achei fantástico isso, né? Ela chama de Rainbow Diet. Onde cada cor vai mostrar. E ontem eu estava fazendo uma sopa de espinafre e foi muito claro, porque o espinafre solta um líquido verde. Se você vai cortar a beterraba, você vê que fica com, né, um líquido roxo. Você corta o morango, sai uma coloração. Então, todos os alimentos que têm essas cores, eles são ricos desses compostos bioativos. E eles têm que estar presentes na alimentação desde criança. Que eu acho que é o pior erro que as pessoas fazem hoje em dia. Elas comem sempre as mesmas coisas. Ou é uma dieta pobre, vamos dizer assim. De manhã o café da manhã é o pão com manteiga com café com leite. O almoço é arroz, feijão e carne. Quando tem uma salada é alface e tomate. À tarde, quando come, pode ser uma fatia de bolo, ou pode ser ali, um salgadinho, alguma coisa prática, às vezes uma barra de cereal. E à noite, quando vai jantar, tá com fome, muitas vezes pede o quê? Uma pizza, um delivery. Por quê? Porque chegou cansado. Porque os alimentos não foram um combustível bom. Faltou alimentos nutritivos no dia, ricos em fibras, boas fontes de proteína, compostos bioativos que melhorassem a disposição. Então, como o dia fica cansado, chega à noite, não tem disposição para fazer uma sopa de espinafre, por exemplo. Ontem eu estava um pouco cansada, mas eu pensei assim, não, se eu não fizer isso, né? Quem vai fazer por mim? Eu preciso fazer. E às vezes a gente tem que ter essa consciência realmente, que ter esse cuidado de buscar esses alimentos na nossa alimentação balanceia aquele vinho que a gente gosta de tomar no final de semana, ou aquela pizza que com a família na sexta-feira faz sentido, ou aquele sanduíche que você gosta de comer e que eventualmente você vai naquela hamburgueria e que você se permite fazer isso. Porque é aí que tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio é você fazer coisas que você sabe que não é tão benéfica para a sua saúde, mas que o efeito no social, na vida social, na sua saúde mental, compensa. E que você sabe manusear isso a partir de estratégias que você faz na sua rotina, que é a sua base. Então, se na minha base eu estou cuidando, eu estou comendo alimentos nutritivos, compostos bioativos, eu estou ali cuidando com a parte da inflamação, meu corpo está bom, ele não fica inchado, eu consigo cuidar bem, eu me permito ter momentos ali que eu não seja tão preocupada assim. E isso naturalmente é o equilíbrio, que é a balança. Agora, o que não funciona é todo dia você sair do que você sabe que você precisa fazer porque você vai abrir uma exceção. Aí a exceção, ela vira uma regra, porque você está habituado a abrir exceção.
E aí, na hora do final de semana que você se permite comer esses alimentos, eles são excessivos. E você não compensou, né? Você não equilibrou eles. E aí, naturalmente, você cultiva o quê? Doença. E aí, o seu corpo te fala, olha, eu tô cansado, né? Eu não tô saudável. E se você ignora esses sinais, vai piorando. Que é quando a mulher que, né, tem uma alimentação assim, vai se preparar para engravidar, tira o anticoncepcional, e aí não vem a gestação. Nossa, mas eu tô no 5º mês e a gente tá tendo relação no dia ali fértil. E eu não fico grávida. Cada menstruação eu fico chateada, eu fico frustrada. Ela fica cada vez mais ansiosa. E em vez dela olhar e falar, nossa, peraí, o que tá acontecendo? Acho que eu preciso comer melhor. Eu preciso preparar meu corpo para a gestação. E aí, naturalmente, né, o nutricionista é muito chave nisso. Porque é o nutricionista que vai explicar, olha, esses alimentos, eles têm que estar presentes na sua alimentação. E a dieta, ela não tem que ser pautada em restrição. Ah, você não pode fazer isso, porque isso faz mal. Quando você vê, tudo faz mal. E aí a pessoa sai de lá chateada porque ela, né, não tá conseguindo e ainda fica um fardo dela ter que fazer essa dieta. Mas a dieta, ela tem que ser feita de uma forma prazerosa, que é o que meus pacientes falam. Poxa, eu prefiro comer essa alimentação, porque me faz bem. Naturalmente, eu vejo que uma coisa não faz bem, eu não preciso comer aquilo, que hoje eu tenho consciência disso. Então, a gente só consegue ter equilíbrio quando a gente tem consciência. E o impacto não é só na fertilidade. A fertilidade é a ponta do iceberg. Todos os outros órgãos, tecidos e, né, sistemas estão sofrendo. Tanto é que doença cardiovascular é comum hoje em dia com 40, 50 anos. Você vai na UTI coronária, 40 anos tem gente ali com infarto. Por quê? Porque cultivou hábitos muitos anos obesogênicos que fizeram a pessoa ter uma doença cardíaca. Ah, mas ela tomava estatina, ela tomava o remédio, glifage. Mas e a base? Como é que ela equilibrava a cervejinha do final de semana? Ah, não é equilíbrio. E essa procura, assim, das pessoas, do casal, né? Tanto o homem como a mulher, enfim, que tem esse contexto já de um diagnóstico de infertilidade, estão cada vez mais ou não procurando esse cuidado, essa ajuda especializada em nutrição voltada para a área de saúde reprodutiva? E quando eles aderem, como tem sido de fato a adesão de fato, né? Ou seja, como está sendo essa permanência deles nesse cuidado durante o processo? Como você diz, né? É uma jornada, né? Essa jornada de fertilização nem sempre é muito bem sucedida. Na verdade, na maioria das vezes não se resolve nas primeiras tentativas de ciclo a partir da implantação, né? Como que tem sido essa adesão? Procura e depois adesão de fato ao tratamento. Então, lembra que eu contei a minha história do começo, que eu entrei meio por acaso? Eu entendi que era uma área muito boa de se trabalhar. Porque quando eu vi, eu estava ali no Natal, né? Que tá todo mundo pensando no Natal. Os pacientes que não faltavam na consulta eram aqueles que queriam tratar a infertilidade. Os inférteis faziam minha agenda mais nos períodos que oscilavam muito, tá cheia. Aí eu, nossa, que legal, eu tô aqui de Natal, né? Eu tô trabalhando bastante, que maravilha. Eu vejo que principalmente o homem. E eu já escutei muito, o urologista que eu trabalhava falava muito isso. Nari, homem é tigrão. Homem não segue dieta, porque ele não seguia. Muitas vezes o médico, ele tem uma tendência de achar que o paciente vai seguir o que ele faz. E se ele tem uma relação com a alimentação ruim, ele acha que o paciente também vai ter. Ou que ele acha que o paciente vai ter dificuldade de fazer. É bem interessante quando a gente pensa nessa parte de atração. Né? Eu falei para você, ia te mandar mensagem para a gente fazer e isso você me mandou. Quando a gente vê que muitas coisas, elas têm ali um fluxo de acontecer, quando o homem entende a responsabilidade dele e ele vê que a contribuição dele é altamente significativa, né, 50%, ele engaja. E quando ele engaja, é impressionante, porque aí o resultado, ele acontece de uma forma muito mais rápida. E muito melhor, porque o homem tem essa característica. O homem, quando ele decide fazer, ele faz bem feito. Ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, que nem a mulher. A mulher tem essa característica de fazer isso bem.
Por isso que é a mulher que gesta. Mas o homem, quando ele entende assim, não, então tá bom, eu quero mudar porque eu vou contribuir, eu também quero ser pai, eu também sonho com isso. Ele não falta. E aí, qual que é o papel da mulher? Colocar a responsabilidade na mão do homem, porque o que eu vejo é muita mulher que pega a responsabilidade para ela e tenta controlar a alimentação dele porque faz bem pro tratamento. E ele só vai lá à deriva. Ele só come o que tem em casa, mas às vezes ele chega cansado, estressado. Ele não quer comer a comida saudável que a mulher fez. Ele prefere pedir um hambúrguer. E aí, assim, ele não tá engajado nisso. Por isso que ele tem que ter um acompanhamento nutricional. Porque a mulher tem que cuidar da parte dela e fica muito pesado, né? Aí, obviamente, uma parte tá fazendo demais, a outra parte tá fazendo pouco. Desequilibra, porque daí a mulher vai ficar muito brava com ele. Mas você não quer saber do tratamento? E aí, o que acontece com o casal? Começa a ter conflito. Então, o casal tem que ser uma equipe. Os dois contribuem 50%. Os dois precisam estar bem nutridos. Então, cada um tem que fazer o seu acompanhamento nutricional. E aí é outra janela de oportunidade, porque aí eu tenho 2 pacientes. Eu não faço uma consulta para o casal. Porque os dois, eles têm necessidades diferentes. E os dois lidam, têm uma relação, uma história diferente com a alimentação. Então não dá para falar, olha, os dois vão comer a mesma coisa. Eles podem fazer isso junto, mas um ajuda o outro. Funciona muito bem. Às vezes a questão é por fator masculino. A mulher pode ajudar, olha, eu vou comprar os alimentos porque aí você faz assim. Ele faz uma parte, eu faço outra parte. Aí flui muito bem. Que aí você vê que o casal tá unido nisso. E aí, obviamente, a estrutura familiar tá boa. E isso não tem como não vir um bebê daí, entendeu? Estamos finalizando o nosso papo, né? Mas eu lembrei agora do relatório que a Organização Mundial da Saúde soltou sobre a questão da infertilidade, né? Que ela afeta 1 a cada 6 pessoas no mundo de alguma forma. Com essa ação conjunta, com essa transformação dos estilos de vida das pessoas, isso é modificável, né? Pode ser que, com transformações, esse relatório no futuro traga números diferentes. Com certeza, se a gente conseguir engajar mais profissionais, cada vez mais os médicos, né, incluírem a nutrição como parte do tratamento, se cada vez mais as pessoas tiverem acesso ao como a alimentação pode impactar a fertilidade, já cuidar disso antes, com certeza a gente consegue reverter isso. Então, isso é modificável. A alimentação tem um papel determinante na fertilidade do homem e da mulher, do casal, e é o principal combustível para gerar um bebê saudável que vai nortear a nossa futura geração. Inari, muito obrigado por sua participação neste episódio, que é o episódio 28 do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Eu agradeço imensamente a oportunidade, achei muito legal o projeto de vocês. A gente precisa de mais pessoas trabalhando para que a gente possa disseminar informações valiosas, científicas, né, com todo o respaldo científico, mas de forma traduzida para que as pessoas possam utilizar e colocar ali no dia a dia e fazer cada um a sua parte. E assim encerramos o episódio 28 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, nós produzimos podcasts, videocasts, diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco? Envie uma mensagem para contato@sensocomunicacal.com.br. E não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.